noite de aprendizado, tirando todos os problemas da nossa mente, nos prepararmos com a paz para o conhecimento e o benefício que nós podemos tirar desses momentos em que nós passamos aqui juntos, falando e comentando a respeito do Espiritismo. Que assim seja. O capítulo 21 é indulgência ainda. A indulgência não é apenas caridade para com os outros. Erige-se igualmente como sendo o processo de nos imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. Por isso mesmo, o tato deve estar conosco, a afeição de porta-verdade, a fim de que os nossos pensamentos não venham a ferir os outros, tornando de outros para nós de maneira a ferir-nos. Assim nos expressamos porque a ideia em si é a fonte de força em que a palavra se articula. Aprendamos ainda e sempre a empregar a indulgência construtivamente em se tratando das pessoas. Quando esse companheiro ou aquela companheira se mostra autoritário de modo excessivo, mentalizemo-nos por irmãos responsáveis e confiantes, surgindo o que se afigurem vagarosos na execução das tarefas que lhes caiba. Imaginemo-los por meticulosos e tímidos, nunca por preguiçosos ou lerdos. Se aparecem por figurinos de avareza e se chamamos a exprimir-nos quando a eles, interpretemo-los por amigos da poupança e não da suvinice. Quando se revelam portadores de opinião demasiado francas, aceitemo-los por amigos sinceros e não imprudentes, em se evidenciando facilmente irritáveis. Vejamo-los por temperamentos emotivos e não por pessoas aborrecidas ou intolerantes. E quando se nos destaquem aos olhos por irmãos indecidos ou amorfos, saibamos classificá-lo por amigos cautelosos e moderados. Indubitavelmente, os pensamentos e as palavras, na expressão simbólica, são cores e tintas com que nos será lícito expressar a própria conceituação de acontecimentos determinados. No entanto, em se tratando de criaturas sensíveis quanto a nós, sejamos observadores das ocorrências e irmãos das pessoas, a fim de auxiliá-las para que igualmente nos auxiliem. Busquemos sentir e pensar, agir e realizar no bem e saberemos sempre sacar do coração e do cérebro a boa palavra, capaz de compreender, de aparar, orientar e servir. Emmanuel. Obrigado, Sr. João. Nos capítulos anteriores de Os Mensageiros, o nome do caminho era a Caminho da Crosta. Então, foi o dia seguinte, aquele sarau bonito que eles tiveram com Ismália, com a canção de Cecília. E aí, no dia seguinte, então, eles acordam porque eles precisam continuar a jornada que estavam sendo preparadas, né? Lembrando que eles ficaram ali somente uma noite para esperar justamente a tormenta magnética passar. E aí, então, eles fizeram o repouso e no dia seguinte continuaram o caminho. Então, como as lições que André Luiz e Vicente aprenderam naquele curto espaço de tempo que eles estiveram ali, foram grandes lições em todos os sentidos, em assistência aos espíritos que estavam ali adormecidos, em aprendizado de conseguir ver a tela mental daqueles espíritos e saber por que eles estavam ali em tormento, né? Quanto também na percepção
da aquisição de bênçãos, vamos dizer assim, na visualização das bênçãos que foram recebidas naquele momento, de conseguir perceber, né, a evolução do espírito que era Ismalha, o quanto que ele era evoluído, e aquela oração, aquela prece magnífica que foi falada né, na noite anterior. Então foram muitos aprendizados. Dessa maneira, Aniceto achou por bem que eles poderiam pegar uma carona num veículo, né, que iria levar até mais próximo à crosta terrestre. Então, veículo né, alado, vamos dizer assim, era um carro de asas que ficava próximo à Terra, porém ele não era como avião a grandes altitudes, né? Não era altitude de cruzeiros, vamos dizer assim, mas eles pegaram uma carona até mais próximo à crosta da Terra para que eles pudessem, né, continuar o percurso deles. E aí, então, eles chegaram no posto Ipiranga lá do plano espiritual, onde faz a manutenção né, dos carros ali, tudo mais, e ali eles seguiram a jornada a pé. Lembrando que existe um caminho direto, uma estrada pavimentada com recursos que liga diretamente nosso lar até a crosta terrestre. E por que existe isso daí? Porque o trânsito de auxílio aos encarnados de nosso lar até a crosta terrestre ele é muito intenso. Porém, Aniceto, ele queria mostrar um outro caminho, uma outra realidade para André Luiz e para Vicente. Então, por isso eles fizeram esse caminho margeando a estrada principal e chegaram até, né, o posto de socorro no umbral, mas para eles perceberem até mesmo a diferença de densidade atmosférica que existia naquele local. E lembrando, né, que a Terra, o plano dos encarnados, o plano espiritual, eles são planos interligados. Né? Nós estamos em dimensões diferentes, mas eles são completamente interligados. Então, foi justamente a percepção de André e de Vicente dessa trajetória do caminho. E aí, então, quando chegou nesse posto, eles continuaram o caminho a pé, ainda mais uma jornada, mais umas 2, 3 horas de caminhada, de volitação, né, vamos dizer assim, até a crosta terrestre, e até que eles chegam à crosta terrestre, quando eles estão se aproximando, já está no final do dia, em que tem assim um belíssimo pôr do sol, em que Aniceto até ficou emocionado por conta desse pôr do sol maravilhoso em relação, né, fazendo a ligação do sol como a fonte de vida para o plano terrestre, para a galáxia, né, para o sistema solar, vamos dizer assim, a estrela que fornece vida para o sistema solar. E assim, vendo esse sol também como a manifestação da prova de Deus, da existência de Deus, a representatividade de Deus nesse sol que existe, né, para a gente, que é a nossa vida. É por ele que nós vivemos aqui no plano material, no plano material, vamos dizer. E então eles chegaram a Corosta, dando um passeio pela Serra de Petrópolis e depois indo até o mar. Quando chegou na praia, Aniceto, né, fez as orientações para que eles limpassem o corpo, purificassem as energias, tirassem aquela densidade energética, e a partir dali, então, eles iriam até um posto, né, de nosso lar na crosta terrestre. E na cidade do Rio de Janeiro, né, era esse justamente o caminho deles. E aí, então, aí terminou o capítulo e hoje começamos com o capítulo de número 34.
Então, vamos lá. Capítulo 34 é um capítulo lindo, lindo, emocionante. E eu gostaria que a gente deixasse que a nossa imaginação voasse, porque eu acho que é emocionante mesmo. E se a gente consegue imaginar nós vendo, participando de tudo aquilo que o André Luiz vai estar nos contando, iria ser muito bom. Então, procure abrir bastante a imaginação e procurar viajar, literalmente. Então, vamos lá. Capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me, sobremaneira, por se deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles, em abraço singular. Então, agora, com a visão mais ampla que o André Luiz, né? Lembram que antes de fazer essa viagem, ele passou por um departamento para ele ter naquele dia a gente achou, colocamos assim como esse poder, né? De ver além do que estava vendo. Então, o André Luiz agora está podendo ver um cenário bem diferente, porque ele está se tá vendo, né? Lá na rua pela rua do Rio de Janeiro, andando e vendo encarnados com um bando de desencarnados colados neles. Então, imagina você andando pela rua e vendo os encarnados, por isso que eu falo, vamos abrir a imaginação para a gente, né, ver os quadrinhos. A gente está aí andando na rua e você vê uma pessoa do lado, né, andando na tua frente e do lado dele vários desencarnados, né, influenciados pelos pensamentos deles, tá? Vamos deixar bem claro isso hoje. Então, esses desencarnados colados, né, nos encarnados, onde a maioria deles, desses desencarnados, são espíritos imperfeitos, como diz aí, né? Desencarnados de ordem inferior. Então, vamos pensar qual é a vibração desses encarnados. Vamos começar a pensar isso, né? Por que que atraímos espíritos de ordem inferiores? Qual é a média de pensamentos e sentimentos de nós encarnados? Vamos lembrar que existe aquelas frases, né? Atraímos os nossos semelhantes. Aquela lei do universo, né, também. Aquilo que você pensa, você atrai. Né? A lei o segredo, né, por exemplo. Ou aquela ainda, você é aquilo que você pensa, né? Que tem aquela outra frase que você é aquilo que você come, né? Que também o pessoal fala, né? Mas tem também essa frase, você é aquilo que você pensa. Inclusive tem um livro de um britânico aí, James Allen, ele escreveu em 1912 esse livro, e o livro é O Homem é Aquilo que Pensa. Então é algo que a gente já vem estudando isso aqui no plano de encarnados, dessa maneira de pensar, a nossa maneira de pensar, o quanto que nós nos sabotamos diariamente, né? Então, aquilo que nós queremos, né? Esses pensamentos que nos sabotam, aquilo que nós queremos, por que que não acontece, né? Porque, na verdade, nós queremos algo, mas pensamos totalmente diferente em relação àquilo que anelamos, aquilo que nós temos como objetivo. Então, vamos lembrar que o pensamento
são aqueles que constroem os nossos resultados, exatamente aquilo que a gente quer. São os pensamentos que faz com que a gente possa atrair ou não esses espíritos inferiores, de ordem inferiores. É muito forte esse poder do pensamento. É muito forte. Ele é energia pura. E aquilo que também nós falamos, não lembro que capítulo, né? Mas essa necessidade de a gente praticar mais essas mudanças de padrões mentais que nós estamos acostumados a ter, né? Para que realmente possamos atrair nas nossas vidas o que realmente queremos. Porque uma coisa é querer, outra coisa é você pensar. A gente quer chegar a algum lugar, a gente quer ter algo, mas ao mesmo tempo você fala, não, mas eu não vou conseguir, não sei como vou conseguir fazer isso. Acabou. Acabou aquela conexão que você poderia ter com o teu pensamento positivo, o teu pensamento de realização, esse pensamento te sabota e você tem essas tantas dificuldades para a gente chegar onde a gente quer muitas vezes. Então, continuando. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Então, vamos imaginar essa imagem. Essa imagem a gente viu no jornal, né? A gente viu esse tipo de imagem nos jornais. Ver espíritos dependurados nos veículos. Lembra quando foi falado que o pessoal fazia surf em cima dos trens, né? É a mesma coisa. Só que aqui são os encarnados que estão fazendo isso, né? Agora, os dos encarnados, eles já sabem que não vão morrer, então eles ainda se atiram mais ainda, né? Ele já está morto mesmo, né? Então eles ficam mais abusados, esses desencarnados, né? Então, uma das coisas que a gente precisa também entender em relação a tudo aquilo que a gente imagina e pensa, imagina uma casa onde, né, tem esse desequilíbrio mental. O que nós vamos estar atraindo para essa casa? Quando eu digo desequilíbrio mental, tem brigas, né? Aquela coisa toda, né? O que nós vamos estar atraindo? Imagina que tem uma legião de espíritos vagando pelas ruas, com aquelas vibrações baixas. Então, é como se a nossa casa se tornasse uma rua para eles. E eles vão estar entrando lá e fazendo um show, né? A gente não vai estar vendo nada. Mas imagina o quanto que esses espíritos vão estar nos influenciando. A que ainda fique pior o ambiente. Então, nós temos que ter assim muito, muito, muito cuidado com as maneiras que a gente vibra. Enquanto nós estamos aqui hoje, toda sexta-feira, né, por exemplo, nós estamos conectados à espiritualidade superior. Na verdade, não estamos fazendo uma proteção, né? Não estamos criando uma proteção para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Então, é tipo assim, manter esse padrão mental. A gente resgata todas as sextas-feiras nos nossos encontros, realmente a gente resgata esse padrão mental. Só que nós temos que mantê-lo vivo dentro de nós, da nossa mente. E como? Com pensamentos bons, com pensamentos de amor, de compaixão. Porque senão a gente cai a nossa vibração e abrimos as portas, ou a porta, né, das nossas casas para dar entrada a esses espíritos que o André Luiz está descrevendo.
espíritos ousados, né? Que não têm medo de nada e que muitas vezes, né, nos influenciam para criar ainda mais intrigas entre nós, né? Entre nós encarnados. Assustei-me. Não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Agora que interessante, por que isso acontecia nas primeiras viagens, né? Que o André Luiz tinha ido para a casa dele, né? Para encontrar a família dele. Bom, primeiro porque ele não tinha a visão ampliada. Então ele não conseguia enxergar. Segundo também, é porque ele estava com a mente fechada só para ver a família dele. Só para ver a família dele. Então, com isso, ele não estava totalmente, né, obscura a visão dele para ver isso daí. Emocionalmente, ele não conseguia ver além do que ele queria, que era chegar na casa dele e ver a família. Fora, então, aquilo que também falei, de que ele recebeu antes da viagem, né, esse poder de ver além, né? Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido pela intensificação do poder visual. Aí está confirmando Aniceto isso, tá? Estávamos em tarefa de observação ativa, com visitas ao aprendizado. Então, o que o Aniceto está falando aqui é realmente que tem espíritos que, quando estão aqui na Terra, como esses espíritos desencarnados, eles não veem, eles não enxergam tudo o que acontece ao redor dele. Assim, né? Como o André falou que não tinha visto, né, nas viagens anteriores, quando ele estava vindo para ver a família, o Aniceto, na verdade, está confirmando tudo isso agora. E que não foi em vão, né, o auxílio que ele recebeu para intensificar o poder visual. Porque ele iria precisar disso para poder fazer essa tarefa de observação, né, que estão fazendo essa tarefa aqui, né, que o Aniceto está comprovando, está falando isso, essa tarefa de observação ativa, com essas visitas que estão fazendo aqui de aprendizado na crosta terrestre. E algo que nós já falamos de outra maneira, mas a gente pode confirmar também aqui, é que quanto mais elevado é o espírito, mais ele enxerga. E aqui, enquanto encarnados, eu penso que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, praticamos, mais vamos ampliar as nossas consciências. E aí vamos poder também nos elevarmos um pouco que seja, mas ainda encarnados. Então, essa prática que nós fazemos semanalmente, com certeza, de uma maneira ou de outra, algo nós estamos nos elevando. E ainda estamos encarnados, né? Isso aqui é o bom. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis aos homens comuns, não era menor nas ruas, ao de pessoas encarnadas em contínuo vai-vem. Então, ele está vendo que tem muito mais desencarnados do que encarnados. E então, se a gente for levar aqui esse número, na realidade, nós temos 8 bilhões de encarnados, né?
no total de 22 bilhões de espíritos. Então, são 14 bilhões que estão espalhados aí na Terra, a mais do que dos encarnados. Então, por isso que ele está vendo mais desencarnados do que encarnados, espíritos, né, vagando por aí. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Olha como ficava ele, né? O desespero que ele estava sentindo. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado, olha a descrição dele. Havíamos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Então, ele, como espíritos ainda um pouco mais evoluídos, tanto o André Luiz quanto o Vicente, eles tinham dificuldade de respirar pela tamanha diferença das vibrações tão, né, grotescas, diríamos assim, tão grotescas, baixas, né? Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados os nossos poderes de resistência e que penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Então, realmente, eles, como espíritos, estavam sentindo ia falar na pele, né? Na alma, essas penosas sensações que nós, como encarnados, chegamos a transmitir essas vibrações na atmosfera. Então, como ele descreve no parágrafo anterior, que parecia que tinham mergulhado num oceano de diferentes vibrações. Essas vibrações grosseiras que ele estava, né, que a gente pode escrever também. Então, a gente pode entender que o porquê, muitas vezes, do nada, a gente tem um sentimento de angústia, aparece um sentimento de angústia. Do nada, uma tristeza que vem que a gente não sabe de onde. De desespero. Então, a gente está envolvido, né? A gente está, muitas vezes, andando na rua, a gente, logicamente, não vemos isso daí, mas, com certeza, tem espíritos com esses pensamentos, com esse tipo de vibrações. E é por isso que talvez a gente precise manter sempre essas vibrações acima com esses bons pensamentos, para que a gente realmente não atraia para nós esses espíritos que andam perambulando aí pela rua. Ele está vendo isso daí e ele sabe o que está acontecendo. E o Aniceto está confirmando tudo isso para nós e para ele, né? Recomendávamos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental. Para ele mesmo também está falando isso. Preservem os seus pensamentos ante qualquer quadro menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficácia do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma e surpreendia a inquietude. E eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me-nos alvitres
do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Então, muita gente é tomada pelo medo, muitos espíritos são tomados pelo medo e acabam não agindo, acabam não contribuindo, não fazendo alguns trabalhos, como ele está fazendo agora. Então, por outro lado, também, esse conselho do Aniceto, eu acho que serve até para nós também, né? Porque muitas vezes, também nós, ainda como encarnados, a gente não age por medo de algo. O medo, ele nos congela, né? Nos aprisiona. Agora, por outro lado, se a gente pensar, né, mudando padrões mentais, que toda vez que nós vamos agir pelo bem, sempre vamos ter amigos espirituais nos acompanhando, nos protegendo, tirando aquelas pedras, né, dos nossos caminhos, para que a gente realmente possa chegar lá naquele objetivo, né, do bem, um bem maior para alguém, que seja isso enquanto estamos aqui encarnados, né? Aquela resistência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Gente, aqui que começa uma emoção, sinceramente, porque eu imagino uma casa tão humilde, tão simples. Quando eu digo simples, humilde, é de matéria, né? Matéria. Mas que, olha só, as vibrações são iguais à do nosso lar. Vocês já sentiram isso alguma vez? De ir numa casa humilde, se sentir como, né? Essa paz nessa casa, esse amor, né? Que as pessoas te entregam com o tratamento, com o café, ou com, né? Com palavras. Eu lembro que na Argentina eu tinha, né, amigos que viviam bem mais humildes, né? E que eu chegava na casa deles, olha, eu me sentia em casa, muito bem, sabe, amorosamente muito bem. E eram bem humildes mesmo, bem humildes. Então, é por isso que quando ele falou isso daí, me remeteu lá na Argentina, quando tínhamos, né, até os 17 anos que eu estava lá. Realmente, eu frequentava muito essa casa especificamente, onde tinha, nessa casa, tinham, acho que umas 6, 7 famílias. E todos os meus amigos moravam lá. Um ou dois amigos de cada família, a gente jogava bola todo dia. Então, isso me remeteu muito à minha adolescência, essa casa que ele está falando aqui, descrevendo o André Luiz. Fundamento se detivera, notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro e ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a decisão da casa pequena, a direção da casa pequena. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples. Estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Então, essa casa humilde,
pobre, como ele falou, ela estava lotada de bons espíritos trabalhadores. O que significava tudo aquilo? De outras vezes visitar a minha cidade, meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavaleiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Pormenor, este pormenor foi outra coisa, outra nota imprevista. Tal como sucedia quando voltava à minha velha casa terrena, as portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que não conhecia até então. Então, aqui, o que ele está dizendo também é que existia uma proteção vibracional que só poderia entrar espíritos trabalhadores do bem. E ele não conhecia esse tipo de segurança, de tão forte que era. Estamos falando de uma casa pequena, humilde, pobre, como ele descreve, mas com pilares espirituais muito grandiosos, muito fortes. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida: aqui, meu caro Isidoro, disse-lhe a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, nossos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou o hospitaleiro: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Então, esse daqui, né, que é o posto avançado do nosso lar, como é o nome né, o posto do nosso lar, o nome do capítulo, era uma casa pobre. E engraçado, né? Porque não era uma igreja, não era um centro espírita, mas sim uma casa humilde. Nesse momento, eu imaginei, né? A gente conhece grandes centros, como o centro lá da Perseverança, por exemplo, né? Que teoricamente teria muitos trabalhadores, né? Espirituais. Poderia ser um posto, né? De alguma colônia, por exemplo, né? Então, mas não, eles escolheram uma casa pequena, porque o amor que tem nessa casa, assim, é fora de série. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos um ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 17 anos. Um rapaz de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, aproximadamente. E como a figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricotando uma blusa. Notei, porém, que da fonte, olha só, imagina essa cena. Notei, porém, que da fonte do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que não permitia
sofrear minhas expressões admitáveis e admirativas. Admirativas. Então, eu imagino essa imagem de uma senhora, né, sentada, embora uma senhora de 40 anos, né? Hoje, 40 anos é quase adolescente já, ainda. Mas naquela época, né? Ainda bem que nisso aí a gente evoluiu. Então, eu imagino essa senhora, né, embora ele falou de 40 anos, mas já cabelo branco, tantos filhos, tantas crianças, né? Mas ele poder ver isso, ou seja, essa visão, esse poder que lhe deu de ampliar a visão, de poder ver essa luz, né, saindo do tórax, dos olhos, das mãos. Eu acho que, né, deve ter sido bem emocionante para ele, viu, esse momento. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Então, Isidoro, que é o que recebeu eles na casa, é o marido desencarnado da Isabel. Tá? Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permitir a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então, assim, primeiro, ele fala aqui que mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não lhe permitir a visão total. É assim, se a gente tivesse uma visão maior, como encarnados, as nossas responsabilidades também seriam maiores. Então é por isso que ele fala aqui também que o conhecimento exato, paisagem espiritual em que vive, talvez lhe prejudicaria a tranquilidade, porque as responsabilidades seriam maiores ainda. Então tiraria todo um sossego ou um foco para o qual a espiritualidade escolheu ela para fazer esse trabalho. Agora, uma questão aqui, quando ele fala também mais ou menos a 20ª parte dos serviços, essa 20ª parte não é muito, não. É só 5%. É 5% de um todo. É pouco. Imagina, né, tendo 20%, 30% de visão. O quanto que geraria de responsabilidade para alguém que está encarnado. Se já com 5% a gente já vê tantas, né, tantas coisas, aquele que tem essa propriedade, né, esse benefício da espiritualidade. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular: desculpe-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviço urgente na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e acompanhou. Alcançamos modesto salão, pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversações edificantes. Lembra que também num dos capítulos o André Luiz
falava que era tipo assim, era proibido ter conversações que não fossem edificantes, né? Então, aqui ele está chamando, está nos lembrando essa importância de ter conversações edificantes nos ambientes, para manter o padrão, né? Um padrão sempre vibracional lá em cima. Até porque, senão, esses espíritos trabalhadores também, se a gente for lembrar capítulos recentes, têm a possibilidade deles ficarem influenciados pelas energias que governam aqueles ambientes não muito bons, né? Então, por isso que precisam sempre manter as vibrações. E como vão manter? Conversações edificantes. Que a gente pode construir esse tipo de conversações também, né? E você pode ver que quando você começa a conversar, tem pessoas, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, tem pessoas que, de repente, né, não estão muito bem aquele dia, e ela vem com um desânimo dela mesmo. Só que a gente começa a falar com ela, e sabe aquela sensação que muitas vezes as pessoas falam, nossa, foi tão bom falar com você, né? Foi tão bom falar com você. Então, isso daí realmente é uma conversação edificante, ela fortalece, inclusive aquele que vem muitas vezes, né, com baixo astral, né, pensamentos não muito bons. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinava. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu, quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para esta tarefa, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantém seus compromissos corajosamente em serviço da crosta. Há 3 anos, voltou ele para nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espirituais que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dadas as circunstâncias invulgar, não acontece isso, é difícil de acontecer, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Vamos lembrar que até o próprio André Luiz queria isso no nosso lar, né? E também ele não foi aceito essa situação. Ele queria ajudar, queria estar lá com a família, mas não foi. Então, não é para qualquer um que isso acontece. E tem essa permissão de se manterem unidos, ele estando desencarnado e ela encarnada. Trabalhando juntos, né? Literalmente. E, observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios no mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa, nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados, que façam o papel de âncoras
entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. E assim termina este capítulo. Eu vou, acho que tem 1 ou 2 minutos, acho que nem isso tem. Eu vou fechar essa sala e abro a outra, tá bom? E vamos para comentários. Clara, 5-4. Será que a gente vai perder? Começamos bem, né? Ainda falta a Inês, né? 5-5. Eu não lembro quanto tinha. Tinha 10 ou tinha 11 hoje? É? 10, né? Não, 11. Inês. Acho que é melhor. Eu não vou deixar entrar mais ninguém. Provavelmente. Não, perdemos. Priscila. Perdemos 6-5, não tem problema. Começamos bem, 5-0. Aí a gente entregou o jogo depois, né? Então, terminamos o capítulo 34, né? E ficamos abertos agora para os comentários. Esse é um momento que eu sempre falo, né? E eu acho que é um momento de enriquecer o nosso encontro, né? Vocês falando, todo mundo falando alguma coisa, agregando. Liliana, você não pode falar não, que vai te encher, vai encher mais. Você não pode falar não. Marcos, fala alguma coisa, vai, Marcos. Poxa, justo eu hoje que eu não consegui quase acompanhar. Meu Deus, me pegou na curva. Eu sabia, por isso que eu estou chamando. Eu faço a oração final, pronto, Tá bom, perfeito. Então é com você. para me redimir. Eu me lembro muito bem na parte do filme, né, em que mostra essa chegada, né, de André Luiz na casa de Isidoro, né, e daí conta a história dele, que acredito que vai contar nos capítulos posteriores. Mas o vínculo, né, dele, da esposa, e a grande luz e a grande manifestação de fé e de amor que ela, né, tinha naquela casa, e que fazia agregar todos aqueles espíritos necessitados, espíritos encarnados e desencarnados, né? Porque a gente procura o apoio espiritual, como a gente costuma aprender, ou pelo amor ou pela dor. Então, aqueles espíritos que estavam ali, eles estavam acolhidos dentro do amor. Poderia ter ido procurar pela dor, mas o que eles encontraram foi justamente o amor. E era justamente por isso, dessa grande recepção, e de uma casa simples, uma casa humilde, uma família pobre, como foi dito aqui, mas que não há necessidade da riqueza material, mas sim da grande riqueza espiritual, que é a unidade pelo amor, a união pelo amor. E o mérito também de Isidoro, né? De poder ficar junto de sua família, ainda dando apoio
a sua família no plano material. Como que é importante a gente manter o sentimento de amor, porque é justamente esse sentimento de amor que vai fazer com que a gente recolha bênçãos. As bênçãos vêm dali, justamente pela emanação das nossas vibrações. O quanto que essa família ela não pode ensinar na nossa rotina, na nossa forma de pensamento, diante dessa grandiosidade de fé e de amor. Liliana, pode falar. Eu acho que a máscara não está deixando você falar, ou o microfone está desligado, uma das duas. Agora tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu não posso falar alto. Pode falar, não precisa se esforçar muito, não, pode falar tranquilo. Ah. Eu não entendi muito bem, entendi talvez, por que o Isidoro, né, pôde ficar na família. Não é porque, assim, como que ele foi concedido a ele, tudo bem, isso eu entendi. O direito de ficar na família como marido, como pai, não sei o quê. Isso é para sempre? Eu não entendi muito bem esse negócio. Quer dizer que o desencarnado ele pode continuar a viver em espírito com a família? Então, não é qualquer um que faz isso, tá? Não é qualquer espírito que tem essa concessão. Porém, eles, eu vou reler o parágrafo, tá? E aí a gente trabalha de novo em cima disso, tá? Há 3 anos voltou Isso. Há 3 anos ele voltou ele para a nossa esfera. E, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual. Amor espiritual. Então, já vinha de antes isso daí. Acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos. Então, já estavam antes, durante e depois. Como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância invulgar, algo que não acontece normalmente, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão, tá, para continuar nesta casa com o esposo amigo, pai devotado, sentinela, vigilante e fiel. Então, assim, foi concedido, até porque, né, começa um pouquinho antes, fala assim, estamos numa oficina solar, Isidoro e Isabel dedicam-se num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para esta tarefa, vai mais de 40 anos, ou seja, não foi uma coisa, né, tão pequena essa vivência que eles tiveram, né? Então, não é... Foi concedido tudo, essa permissão pelas autoridades do nosso lar. Então, vale dizer, não sei, que todo encontro de almas, né, a todos eles é permitido continuarem juntos, Não. Um no plano espiritual e o outro no plano astral? Não. É por isso que ele fala invulgar. Não é algo que acontece. Mesmo tendo, foi muito forte, uma constituição muito intensa desse amor, não só para com eles, como para os outros, né? Não é só eu amo muito a minha esposa e ótimo, não. O amor, a missão dele foi muito bem elaborada. Foi o comprometimento que eles tiveram na espiritualidade,
Eles conseguiram realizar aqui no plano terreno e, com isso, tiveram a possibilidade, que foi a autorização que as autoridades do nosso lado deram, de manter esse trabalho, porque de uma maneira ou de outra, ele como espírito, vai estar dando apoio ao trabalho da mulher dele enquanto está encarnada. E a ele, né, o Isidoro, parece que é um espírito muito elevado, né? E a ele não é difícil ficar nessa crosta terrestre? Eles foram preparados para esse trabalho. Hum, E assim, como foi também falado, né, no meio como chama? No meio da leitura de hoje, onde Aniceto fala, tanto para André Luiz quanto para Vicente, que essa primeira viagem é assim, mas depois você se acostuma. O Aniceto não sente nada. Então, tudo é estar presente e estar vindo e vindo, indo e vindo, né? Depois se acostuma. No primeiro momento, é a primeira vez que o André Luiz vem com esse trabalho, né? E com isto, ele vem com algumas propriedades que ainda não estão desenvolvidas. Mas é tudo para ele aprender mesmo. Esse trabalho, essa viagem aqui na crosta, é uma viagem instrutiva para eles, de aprendizado. certo, obrigada. Nada. Eduardo? Vai ser falado mais à frente que essa família, tá? E essa família tem um vínculo também com uma outra família. Elas tinham uma missão muito importante no plano material. Então, quando o Isidoro ele desencarnou, em decorrência desse trabalho que ele já tinha começado aqui na crosta, e o grande apoio, a grande elevação, também, nesse caso, a elevação moral da Isabel, ela é maior do que a de Isidoro. Então, Isidoro não é um espírito elevado, não. Ele também é um espírito em aprendizado, mas ele não saiu do seu caminho missionário. Isabel foi quem pôde justamente executar a missão que eles tinham aqui na Terra. Entendeu? Então, pela afinidade espiritual que eles tinham, outro pela grande vontade e necessidade de fazer acontecer o trabalho missionário que eles tinham, tá? Então, foi permitido que Isidoro continuasse na execução do trabalho missionário que eles tinham. Por quê? Porque a gente vai ver que a gente viu que naquela casa, tá, onde eles viviam, era onde eram realizados os trabalhos mediúnicos. Era onde era realizado o apoio aos encarnados e desencarnados. Então, é aquele grande amor que fez o quê? Que uniu, que agregou aquela materialização do amor espiritual. Então, não é para todo mundo isso. Isso foi no intuito de permanecer para que Isidoro conseguisse se manter na sua missão espiritual. Tá? Mas essa missão, ela conseguiu se manter em virtude do grande amor, principalmente de Isabel, em virtude da evolução moral de Isabel, que daí sozinha, depois que ele desencarnou, teve que cuidar de uma família inteira e ainda manter viva
né, o trabalho espiritual que eles faziam. O trabalho é comunitário, não era nem espiritual, só que pensa em espiritual é só um centro espírita e ponto, acabou. Mas não, o trabalho missionário, comunitário, o trabalho de evangelização que eles faziam ali naquele pequeno, naquela comunidade simples, empobrecida que eles tinham ali. Eu acredito que seja mais por mérito de Isabel do que por mérito de Isidoro. Marcos? Eu não sei se eu não prestei atenção ou se não ficou claro. Eles tinham uma relação já que vinha de outras encarnações, por isso que era tão forte esse vínculo? Sim, Marcos. Eles Ah, já entendi. tinham um vínculo de outras vidas, né? E assim, Entendi. não Então eram foi só uma eles continuação. dois. E não eram só eles dois. O trabalho missionário envolviam mais pessoas ali ainda, que eu acho que vão falar nos capítulos posteriores, tá? E que vai explicar melhor por que Isidoro ficou ali na casa, né? Por que ele recebeu esse bônus, né, de ficar ali na casa. Mas esse é uma missão já antiga dele, da esposa e de mais eu acho mais 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas ali envolvidas nesse grupo. Eu acho que eram Entendi. 5, se não me engano, né? Mas são coisas que vão falar ali para frente. E é difícil, né? Se manter no propósito, né? Mesmo com, com todo esse amor envolvido, né? Você vê que não é simplesmente uma encarnação que, ó, deu tudo certo, né? A gente pode lembrar de quando o André Luiz ainda estava lá em nosso lar, né? Daquelas várias pessoas, enquanto eles estavam ainda lá na universidade do conhecimento, né? Daqueles vários espíritos que falharam na sua missão espiritual aqui na Terra, na sua missão espiritual, no digo que eu falo assim, de evangelização, de promover o conhecimento da espiritualidade. Então, os vários que falharam, que se desviaram do caminho, né? Então, Isabel e Isidoro, eles perseveraram nesse caminho. Eles, né, passaram maus bocados, mas a todo momento eles estavam ali juntos. Isabel firme na missão dela, né? Isidoro também. Então, ele continuou como um mentor espiritual da casa espírita, vamos dizer assim, né? Por conta dessa perseverança que ele tinha. Inês? Eu acho que a Eduarda respondeu um pouco o que eu ia perguntar, mas eu não percebi ou passou batido o porquê da morte dele, né? Não sei se foi falado, se eu não percebi. Não falou, não falou, não. Ah, Ele só fala que há 3 anos ele voltou pro lado espiritual. Ele só fala isso. tá. Então é justamente como a Eduarda falou, né? Era uma grande missão que eles tinham e que esse grupo estava empenhado para desenvolver essa grande missão da evangelização, né? E até por conta dele ter sido desencarnou, que eu não sei qual é o motivo, eu não sei também se vocês sabem, ou se vai entrar nos próximos capítulos, né, que vai explicar mais detalhadamente o porquê, mas é por esse grande vínculo já de outras encarnações e por essa grande missão
é que ele teve permissão para continuar, né? Acredito eu que foi por conta disso, né? Por ter já essa missão amarrada entre eles, para dar continuidade. Eu acho que foi isso, né? Pelo menos foi o que eu entendi. É isso mesmo, Eduarda? Ou não? Certo. Isso mesmo. Eduardo. É. É que eu fecho aqui o microfone para ela falar, senão dá. É. Mais alguém? Mais alguém? Só um comentário, assim, em relação até do que a Eduarda falou, né, da, do trabalho, assim, não ser só simplesmente no centro espírita, né? A importância, acho que, de a gente ter a consciência de dizer algo fora da casa, né? Acho que ser espírita dentro da casa espírita é fácil, Uhum. né? Ali você tá tudo a favor, né? Acho que o duro é realmente você levar isso para fora com ações, com algumas obras, é, propagar a doutrina ou realmente trazer as pessoas ao nível de consciência da importância de você ter a sua conduta moral enquanto a gente está aqui na Terra, de amor ao próximo, de fazer o bem, né? Acho que a gente vê um exemplo claro, né, de que o quanto isso é difícil, o espírito ele consegue ganhar até um bônus, vamos dizer assim, né, para que esse trabalho continue de tão Uhum. complexo que é, de tão difícil que é, né, quando você sai do ambiente de uma casa espírita e leva isso para um outro contexto, né? E assim, e a gente percebe que a importância que tem, porque no filme, se vocês lembraram, não sei se assistiram, né? Mas no filme aparece eles dando comida, né, para pessoas necessitadas, tal, prato de comida, fazendo. E muitas vezes, uma das coisas, uma noite, o que aconteceu, que o Isidoro brigou até com o filho, né, no filme, né? Brigou até com o filho porque ele não queria comer. Então,
aqui, né? E a mulher fala assim, tipo, assim, não adianta ser autoridade lá fora tudo bom e bonito, e aqui dentro de casa você ser essa pessoa com nossos filhos, né? Então, aquilo que você falou, né, Marco? A gente é, né? Demais. Bom, se não tiver mais ninguém, então a palavra vai ser para o Marco, tá? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, Marcão, é com você. Uhum. Bom, então, vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, sintonizando os nossos pensamentos a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual, agradecendo pela presença e auxílio que eles nos dão todos os dias e principalmente nesse momento de estudo, nessa troca de experiências. Agradecemos a oportunidade de formarmos um grupo onde é possível trocarmos experiências para que consigamos evoluir cada vez mais neste grande desafio que é estarmos encarnados em um planeta onde os desafios são diários, que estamos sendo colocados à prova em todos os instantes, mas que temos a oportunidade de nos redimir, nos conscientizar e de aprender e seguirmos firme em nosso caminho de evolução, para que possamos não simplesmente passar por esta encarnação, mas conseguirmos aprender, evoluir num patamar de evolução, ou que às vezes está com dificuldades. Que este momento de aprendizado não seja só para nós, mas que possamos utilizá-los na prática, no dia a dia, com irmãos que necessitem, em momentos que somos colocados à prova, para utilizar esse aprendizado na prática. E mais uma vez agradecendo esta oportunidade, pedimos aos nossos irmãos que nos acompanhem em todos estes momentos. Que assim seja. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Marcão. Obrigado a todos. Bom final de semana. Até amanhã no Bazar, quem puder ir. Boa noite a juntos lá. todos. Boa noite, obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa Boa noite, noite. gente. Tudo bom. Tchau, boa Bom noite. Tchau, descanso. tchau. Boa noite, bom descanso a todos.